Oi, eu sou a Lu e hoje eu preparei uma tartaruguinha, uma toalhinha de lavabo. Aqui nós temos o risco, tartaruguinha bem simplesinha. E nós vamos começar pelas patinhas. Primeiro, você vai pegar o verde maçã, pode usar qualquer verde que você tenha, contanto que ele seja um verde clarinho. Eu vou preencher. É um desenho pequeno, então você tem que trabalhar com pincéis pequenos. Vou preencher as 4 patinhas já. Tudo preenchido. Agora eu vou trabalhar com verde pinheiro. Tô trabalhando aqui com o pincel número 0, aparadinho. Ele fica bem pequenininho. Pouquíssima tinta. Eu vou colocar, olha, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Eu vou fazer uma sombra. Ó, vou girando o pincel, porque aqui eu não posso puxar. Vou fazer aqui nesse também. Aqui nós temos duas. Uma metade que tá lá atrás e a outra que tá aqui na frente, que tá inteira. Coloquei muita tinta ali, por isso tô transferindo a tinta pra cá. Tá vendo? Aqui nós temos duas encostadas. Então, essa leva sombra. Essa aqui vai ficar da cor do verde maçã, porque senão vai encontrar tudo, vai ficar tudo igual. Agora eu vou esfumaciar esse daqui. Nós temos essas coisinhas, esses risquinhos, são as unhas. Do mesmo jeito, olha, tô pegando o mínimo de branco e eu vou fazer um pouquinho de luz. Olha, nem preenchi inteiro, só tô passando de cantinho de pincel, só um pouquinho no cantinho. Coloco ali e deixo bem em cima do risco. Se o risco ficou um pouquinho tortinho, deixe tortinho também, mas cubra o risco. Aqui não chegue o branco até o final, tá? Termina ele por aqui, ó. Só um pouquinho, só para mostrar que ali também é uma unha. Mas você vai acentuar esse branco aqui, nesse pezinho que tá na frente. Vou aproveitar um pouquinho de tinta e vou colocar aqui, ó. Só para separar mesmo a perninha. Só um pouquinho, não põe muito branco, porque aqui a gente já tem uma sombra, vai misturar muito. Eu vou usar agora o pincel 0 e um pouquinho do verde pinheiro. Olha o que eu vou fazer. Acentuar. Acentuar aquela sombra. Eu vou fazer um pouquinho de contorno. Você viu que eu não tô fechando inteiro. É só mesmo um detalhezinho. O rabinho da tartaruga eu vou fazer do mesmo jeito. Coloco o verde maçã. Com um pouquinho do verde pinheiro aqui. Aí, vou puxar aqui, ó, na parte de baixo. Dou uma esfumaçadinha de leve com o pincel. E agora eu vou dar uma clareadinha com branco. Aqui na ponta, vou colocar a tinta bem na ponta. E vou dar uma puxadinha. Aí. Temos agora uma partezinha aqui, que é a parte da barriga. Ou seja, é o casco. Nós vamos trabalhar com branco. E eu vou preencher de branco. A gente só tem uma divisãozinha aqui. Tá por baixo do laço e por baixo do casco.
Olha, a divisãozinha ficou aqui, ó. Nesse caso, eu vou usar um pouquinho do sépia. Lavar meu pincel. Pouquíssima tinta. Eu preciso escurecer aqui na parte de dentro, tá? E eu vou escurecer aqui um pouquinho. Mas olha como ainda ficou branquinho. Com o pincel zero, eu vou realçar essa parte aqui, ó, do branquinho. E agora nós vamos para o casco. Eu vou usar verde soft. Você pode usar um marfim, por exemplo, é bem parecido. E você vai preencher essa área aqui, ó, entre esses relevos aqui do casco. Aqui também, ó, essa beiradinha aqui, você já pode até preencher. Novamente, pouquíssimo sépia no pincel. E a gente vai fazer um sombreado em volta. Não se preocupe se ficar um pouco manchadinho, não tem problema. Ó, sempre com muito pouca tinta. Você vai fazer toda a volta, mas não se esqueça de dar uma misturadinha para não ficar marcado. Olha como vai ficando suave, porque eu coloco muito pouca tinta, eu venho fazendo contorno, giro o pincel, que aqui o espaço é bem estreitinho, então vai parecer que ficou muito escuro, mas não ficou não. O interessante é que no centro, no meio, vai ficando mais clarinho. Olha só, o processo bem delicado, pouquíssima tinta. Se você encher o pincel, você vai preencher tudo. Ó, se ficar assim, fica meio rústico. Então, você tem que ir esfregando o pincel. E você trabalha um pouquinho com o pincel, porque a tinta de baixo, ela tá úmida. Então, vai sumir um pouco. E você deve trabalhar com a tinta úmida. Se ela secar, o efeito vai ser outro. Aqui, a gente tem uma borda. Eu vou deixar esse lado do casco com a sombra. E agora, na parte de baixo aqui, eu vou fazer uma sombra também. Aqui as cores parece que vão se confundir, mas não. Essa parte do casco deve ficar um pouquinho mais forte do que a mistura do sépia com o branco. Aqui eu vou sumindo com a tinta, tá? Eu vou deixar que fique mais claro aqui na pontinha. Mais escurinho aqui e mais escurinho aqui. Se você teve dificuldade de deixar essa claridade aqui no meio, você pode fazer o seguinte: depois de pronto, você volta com os pontinhos de luz, aí você trabalha assim, ó. Coloca a tinta e dá uma reboladinha de pincel. Você vai ter uma claridade um pouquinho maior. Se em algum ponto você fechou também com o sépia, não faz mal, faça isso aqui, ó. Mas é com pouquíssima tinta. É o processo inverso daquele que a gente acabou de fazer. Olha aí, ficou bem clarinho. Inclusive, aqui nessa borda também. Se você coloca, ó, um pouquinho de tinta, aí vem esfregando com cuidado, você vai conseguir deixar esse ladinho mais claro.
Fazer o acabamentinho aqui. Agora, nós vamos mudar de cor. Eu vou pegar o mostarda e eu vou trabalhar assim. O verde soft. Eu vou colocar aqui no meio e vou crescendo. Aí, eu vou terminar aqui com mostarda. Não coloque muita tinta novamente. Ó, o centro vai ficar mais claro. Mostarda, se você não tem, você pode usar o amarelo ocre. O resultado vai ficar bem parecido. Você pode novamente voltar, ó, com o claro. Não esfregue muito para não sumir o risco. Coloquei o verde soft, agora venho com mostarda em volta. Se por acaso teu risco sumir, você tem o desenho. É um desenho bem gestual, então não tem problema se ficar um pouco diferente do risco, não tem que ficar simétrico. Aqui você não vai fechar com a mostarda. Essa parte do casco, o centro ficou aqui, ó, que é mais clarinho. Aí aqui também, você vai pôr o clarinho na borda e vem com mostarda ou com o ocre, que você estiver trabalhando, do lado de cá. E agora, com o zero e o sépia, a gente vai fazer esse acabamento. Olha, esse daqui vai ter que deixar essa linha bem fininha. Ela pode ficar trêmula, ela pode ficar tortinha, mas tem que ficar bem fininha. E assim a gente vai fazendo. Ó, aqui por fora também pode pôr assim um contorninho. Vou terminar o meu contorninho aqui. Terminei de fazer o contorninho. Agora, ainda tá úmido. Eu vou usar o pincel número 0 de novo e vou passar bem em cima desse contorno que eu fiz. Por isso eu disse pra você que não tinha problema, aqui já secou um pouco, ó. Que não tinha problema ficar meio tortinho. Ele vai desmanchar um pouco. Ó, se você passar bem na hora, ele vai ficar assim. Não vai parecer contorno desse jeito. Aí você pode fazer como você gostar mais. Porque aqui, afinal, é uma sugestão. Você faz do jeito que você gosta mais, do jeito que você acha melhor. Agora, esse contorno aqui de fora é interessante que você passe o pincel. Termina de fazer e passa, para não ficar aquele contorno marcadinho. Precisa ficar assim, ó, esfumaçadinho. Vamos para a carinha dela. Que eu vou começar com branco aqui, bem na bochecha. Dos dois lados. Um pouquinho aqui no nariz. E um pouquinho aqui na testa, puxando pro lado direito, pro lado esquerdo e para dentro aqui, ó, entre os olhos. Feito isso, eu vou colocar o verde maçã, nem lavei meu pincel. Eu vou colocar o verde maçã na parte que sobrou, bem rapidinho, porque eu não quero que o branco seque. Aqui, olha, não precisa respeitar. Você tá fazendo a base. Respeite os olhos e a língua. Você viu como já vai ficar uma luz? Aqui marcou um pouquinho.
Então, eu vou voltar com um pouquinho do branco aqui, ó, no nariz. Na bochecha, a gente precisa que fique bem clarinho, que não tenha verde, na verdade. E agora, com verde pinheiro, faço um pouquinho de sombra. Aqui em cima vai ficar escurinho. Aqui, ó. Agora sim, você vai respeitar a linha. Coloca um pontinho de sombra aqui, puxo para os dois lados. Essa sombra, ela há de sumir ali. Pouquíssima tinta. Aqui, ó, no pescoço, você pode puxar aqui pelo contorno. Pro lado direito também. Nem precisa contornar essa parte. Um pouquinho aqui nesse cantinho e um pouquinho aqui nesse cantinho. Vou deixar um pouquinho mais escuro aqui entre os olhos. Com um pouquinho de tinta verde. Tá vendo essa parte aqui, ó, embaixo da boca? Vou fazer uma sombra. Aqui também, ó, no cantinho da boquinha, puxando para baixo. E do lado esquerdo, mesma coisa, aqui, ó, ponho a tinta aqui no cantinho da boquinha, puxo para baixo e vou esfumaçando essa tinta lá para cima, ó. E eu vou clarear um pouquinho aqui, logo embaixo da boca. Já quero colocar aqui, ó, dentro da boca, vermelho. Tirei o excesso de tinta do pincel, porque eu quero fazer aqui uma bochechinha dos dois lados. Se lembra que a gente colocou um branco? É bem em cima desse branco. Pouca tinta, que você não deve subir muito em cima do verde, senão vai ficar uma cor escura. Agora, com o pincel zero, eu vou terminar de preencher a boquinha. Vou usar o preto aqui, ó, no cantinho. E vou contornar essa boca com o verde pinheiro. Inclusive, esse risquinho aqui, ó. A gente já tinha feito uma sombra por trás. Agora eu contorno. Aqui tem um biquinho mesmo, tá? A tartaruga tem um biquinho. Aqui tem aquela parte do franzido do sorriso. E aqui também. Começo bem do meio e vou acentuar essa parte aqui do nariz. Ó, começa do meio, vem pra cá e vai pra lá. E aqui também. Acho que ficou muito forte aqui. Eu vou esfumaçar um pouco pra trás. Aqui desse ladinho, bem nessa parte aqui, ó, do cantinho do olho, puxa um pouquinho de verde pra cima, um pouquinho pra baixo. Aqui também. Não vou contornar inteiro. E com esse outro pincel, eu vou dar uma esfumaçada. Com o zero ainda, um pouquinho de contorno aqui no cabelinho. A sobrancelha. Uma apertadinha de pincel. O olhinho, vou fazer só com duas partes, o preto e o branco.
Eu vou preencher aqui com branco, aqui com branco. E essa bola do meio com o preto. Troquei de pincel 0, porque aquele outro já tava molinho. Eu lavei várias vezes. Então, esse daqui tá bem durinho pra fazer o contorno aqui, ó. Contornando o branco. E vou fazer 3 cílios aqui. E 3 cílios ali. Um pontinho branco aqui. Sempre igual, tá? E a gente pode fazer um outro menorzinho aqui, ó, no cantinho de baixo. Vou fazer ainda aqui na língua um pontinho de branco também. E agora eu vou preencher essa gravata com azul celeste. Lavo o meu pincel, pego uma pinceladinha de branco, vou colocar esse branco aqui e aqui. Vou puxar pra dentro, vou puxar pra dentro. Aqui é a mesma coisa, ó, nos dois gordinhos. Puxando sempre nesse sentido, pra cima. E aqui no meio, uma pincelada de branco. E agora eu faço o acabamento com o azul cobalto. O acabamento vai ser um contorno mesmo. Assim, ó, com alguns detalhes que seriam as sombras. Uma gravatinha bem simples. Vou preencher a borboleta com amarelo ouro. E vou fazer os contornos dela com vermelho. Bem certinho em cima do risco. Agora que eu contornei de vermelho, com 2 risquinhos de preto, eu faço o corpinho. E aqui pra dentro, vou fazer uma sombra, ó, uns risquinhos de preto. E aqui, uma cabecinha. E 2 anteninhas. O pincel não tá me ajudando muito. Vou pegar aquele outro que tá melhor. Na ponta das anteninhas, gosto de colocar uma bolinha também. Vou separar aqui o corpinho, ó, com 2 pinceladinhas de branco. No meio, vai ficar acinzentado. E agora, esses capinzinhos que eu risquei, eu vou fazer com o pincel 0 e com o verde pinheiro. Vou fazer todos eles assim, ó. Vou deixar esse jardim bem colorido. Vou usar aqui, ó, o azul cobalto. Fazer um batidinho aqui. Acho que vou fazer um pouquinho aqui na ponta desse também. Colocar um pouquinho do azul celeste na parte de cima. E já uma pintadinha de branco. Ó, é um batidinho mesmo. Vou fazer um de vermelho. Vou fazer aqui nessa parte clara. Sempre vai ser assim meio curvo, tá? E agora eu vou bater um pouquinho do amarelo aqui na parte de cima. Vai fazer ficar meio laranja.
E um pouquinho do branco também. Vou pôr um pouquinho desse amarelo aqui. Em cima da patinha. Um pouquinho do vermelho embaixo, ó. Pincel sujo de vermelho, vou pegar o amarelo e vou colocar mais um aqui. Mais amarelo. E um pouquinho de branco. Sugestão, tá? Se não quiser, você não precisa fazer. Agora eu vou deixar secar pra gente fazer um caminhozinho aqui e um céu. Totalmente seco. E pra fazer esse fundo, eu vou usar... Olha, eu coloquei uma pinceladinha de água aqui. E vou usar uma pinceladinha de amarelo pele. Vou fazer umas manchinhas de amarelo pele. Mas não vou preencher inteira a área. Pronto. Lavo o meu pincel. E novamente, ó, uma gotinha de água. E agora eu vou trabalhar com um pouquinho do amarelo bebê. Pode usar o canário, pode usar até o limão, um pouquinho diluído. E eu vou preencher aqueles espaços que eu deixei, olha, nos intervalos do amarelo pele. E ali em cima, olha, uma pinceladinha de azul hortênsia. Também diluidinho. Esse vou começar aqui, ó. No cantinho. Venho sumindo com ele. Nem cheguei ali na altura da borboleta, ó. Só aqui no cantinho. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui do ladinho da carinha dela. Você pode usar diluente por baixo, se você quiser. Você pode usar o clareador. Eu preferi deixar a tinta mais líquida, porque eu gosto que fique assim manchadinho. Prontinho. Essa é uma sugestão para você fazer aquelas toalhinhas de criança que vai para creche, que vai para o prézinho. Usam muito. Aí você pode escrever o nome da criança do ladinho. Espero que esse risco seja bem útil para vocês. E o risco você já sabe, encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!